Eu nunca soube o que era prazer, até o dia em que eu descobri, e aí eu não consegui mais parar. Gente, depois vocês comentem. É uma história de uma seguidora, e aí vocês vão, cada um vai ter a sua opinião, e eu quero saber. Vamos lá. Perdi meu pai ainda criança, e eu sempre senti falta de amor paterno. Na adolescência, eu prometi me casar com o primeiro homem que aparecesse. E aos 15 anos, eu comecei a namorar um rapaz 7 anos mais velho. Ele já era conhecido da família, vindo de um lar bem desestruturado, sabe? E o namoro evoluiu e a gente acabou noivando e veio o casamento. E eu casei virgem aos 17 anos. Eu fui morar com a sogra. Mas aí, óbvio, logo começaram os problemas, né? Ele se mostrou arrogante, me humilhava, ignorava os meus carinhos, eu era muito carinhosa, deixava tudo arrumadinho, a roupa dele, sabe? Queria agradar, mas ele sempre muito indiferente. Ele nunca me permitiu trabalhar e a minha mãe me ajudava, assim, a comprar roupas, calçados, né? Porque ele não me dava dinheiro. Depois de 8 meses, eu engravidei da minha filha. Depois de 4 anos, a gente se mudou para uma casa alugada em outra cidade. E ele começou uma faculdade. E o relacionamento ficou pior depois disso. Depois de 10 anos de casamento, eu descobri que é uma traição dele, ele estava me traindo. Mas apesar disso, eu perdoei. Eu insisti no casamento, mas eu exigi mais segurança. Eu falei, não, eu quero uma casa, a gente não tinha casa, não tinha carro. Eu quero uma casa própria, eu quero um carro. Aí eu tirei carta, sabe? E ele começou a passar a me acusar, sabe? Ele falou assim, você tá querendo tudo isso porque você quer se vingar de mim. E ele achava que eu ia trair ele. Tipo, tirou carta, quis carro, começou a exigir as coisas. E eu decidi fazer faculdade. Mas isso só aumentou os conflitos, porque ele ficou com muitos ciúmes, rasgava meus cadernos. Mas a situação ficou assim insuportável e eu pedi o divórcio. Mas ele só aceitaria em caso de traição. Olha só, se você me trair, eu te dou o divórcio. Fora de traição, não se separa, né? Era uma família religiosa. Enfim. Cansada disso, eu acabei me envolvendo com outro homem. Durante 8 meses, eu mantive um caso. Porque, né, se essa era a exigência dele, eu falei, então eu vou trair mesmo. E durante 8 meses eu mantive esse caso. Mas eu terminei porque eu já estava ficando apaixonada. E aí eu resolvi parar antes que fosse tarde demais. Esse homem, ele me completava muito como mulher. Eu nunca tinha sentido prazer com meu marido. E ele tinha me feito sentir prazer pela primeira vez na minha vida. E eu comecei a me envolver muito com ele. Meu marido descobriu a traição e me expulsou de casa. Eu fui morar com a minha mãe por 2 meses. Mas aí ele prometeu mudar, né, ser mais carinhoso, me perdoar também. E eu voltei. A relação piorou. Eu juntei dinheiro pra fugir, porque eu vi que não tinha mais jeito mesmo, né? O jeito era fugir. Só que aí eu engravidei dele, do meu marido. E aí eu desisti de fugir. Um dia eu comecei a conversar com um homem que trabalhava no condomínio que eu morava. E aí que a gente acabou tendo um caso. Aí a mulher dele acabou descobrindo. Nesse intervalo nós voltamos para a cidade da onde a gente tinha saído, né? Voltamos. E ela me encontrou nas redes sociais. E ela encontrou o meu marido também. E contou tudo. Quando ele veio me questionar, eu confessei. E falei, é isso aí, então vamos divorciar, porque eu te traí, né? Então vamos acabar com tudo isso. Mas ele não aceitou mesmo assim. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu já tava assim, eu não me envolvia, eu já tava limpa, não queria mais saber de traição, sabe, com ninguém. Eu não me envolvia com ninguém desde que eu me envolvi com esse homem casado, que a mulher dele fez esse inferno todo. Como eu disse, eu só descobri o que era ter prazer depois que eu me envolvi com esses homens, com esses 2, né? Meu marido sempre teve um problema de precoce. E nos últimos 7 anos, assim, ele desenvolveu diabetes. Então, antes das traições, além de não saber o que era prazer, a gente só tinha relação quando ele queria. E quando eu procurava ele, ele negava. E eu sempre sofria muito, sabe? Eu sempre fui muito fogosa. Hoje a gente tem relação, assim, acho que no máximo uma vez por semana, quando tem, e na velocidade da luz, gente, porque é muito rápido, muito rápido. Eu já tentei, assim, convidar ele pra terapia, mas ele não aceita, ele não tem jeito, sabe? Nossa, machista. E a gente não tem diálogo. Aí eu comprei um brinquedinho, né, pra ele usar em mim. Vocês sabem, né, o que é esse brinquedinho, que eu não posso falar aqui. Pra ele usar em mim, pra eu ter um pouquinho mais de prazer. Mas aí ele começou a me fazer sentir mal, porque, tipo assim, ele falava assim, um simples motorzinho consegue te dar prazer e eu não. Aí eu já pedi pra ele ir no médico, no psicólogo, mas ele não aceita, né? E só ele ter prazer não dá, né, gente? Tem que ser os dois. E eu pedi pra ele comprar esse negócio aí pra tentar segurar o nosso casamento. E eu já fiz mentorias de inteligência emocional e hipnose, mas nada me liberta dessa carência emocional, sabe? Eu quero sempre, mas assim, ele não me satisfaz. Mas ainda assim, vira e mexe, eu sinto muita vontade, muita carência, e eu acabei tendo outros amantes. Aí eu comecei a ter amante solteiro pra não ter problema com mulher, mas pelo menos me satisfazia. Só que não é essa vida que eu quero, sabe? Eu quero ser amada mesmo, de verdade, com a mesma intensidade que eu sei amar. Mas eu até me tornei fria, eu não amo mais meu marido. Ele não aceita se separar. E vira um inferno se eu falo em separação.
E hoje, ele não me maltrata com palavras, mas não conversa comigo, né? É a lei do silêncio. E só fala o necessário. O sexo continua apenas quando ele quer, né? E na velocidade da luz ainda. Eu desenvolvi fibromialgia, eu tenho certeza que essa fibromialgia foi falta de sexo. Por fim, já fazia 2 anos que eu não traía ele. Bloqueei os amantes, porque eu não quero mais envolvimento emocional. Só que esses dias eu fiquei tão mal, com tanta necessidade, gente, que eu procurei um massagista que faz massagem tântrica. Gente, é surreal, assim, é uma coisa que não dá nem pra explicar. São múltiplos, assim. E aí eu acabei tendo relação com o massagista, gente. Eu sei que tá errado, mas a necessidade gritou ali. A gente frequenta a mesma igreja, mas ele não, né? Ele é fanático e não colabora comigo. Eu preciso me libertar desse espírito maligno aí que faz eu, né, ter essas práticas. E eu tô muito mal com tudo isso. Eu tô num beco sem saída. E depois dessas massagens, as dores foram saindo. Eu fiz essas sessões mais vezes, mas eu não fui mais porque eu me apaixonei pelo massagista. Ele nem sabe, nem sonha. Mas eu não fui mais, né? Porque eu já tenho 43 anos, eu tô presa numa situação que eu não sei o que fazer. E essa é a minha história, gente. Gente, comenta